Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um programa do Mais Paz hoje, de um jeito diferente, já começando aqui com a presença do nosso querido Aleph, apresentador do programa Divan. Começar o currículo de cima para baixo, viu, Aleph? Primeiramente, presbítero, né, da nossa igreja, psicólogo, né, especialista em psicologia clínica. Estou acertando até agora? Tudo ok. E casado, né? Ainda não é pai, mas quem sabe, em breve. E atua no Mais Paz, né, na área de psicologia, e veio participar hoje aqui desse programa que marca o início de uma nova fase do programa do Mais Paz, onde traremos temas mais relevantes para a sociedade, temas relevantes para todos que acompanham o programa do Mais Paz. E eu agradeço desde já a audiência de todos vocês que nos acompanham. Curte nosso programa, compartilha, que com certeza nós teremos ainda muito mais informações, muito mais coisa boa para você. Seja bem-vindo, Aleph, tudo bem? Tudo bem, Tiago? Uma alegria, viu? Estar aqui com você mais uma vez. Né? Um privilégio gigantesco mesmo estar com vocês aqui. Muito obrigado. E nós andamos vendo aí, Aleph, na igreja, uns movimentos, né? A equipe de psicologia andou fazendo umas atividades e por isso convidamos você aqui para explicar para a gente, falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, não é isso? Esse mês, né, de setembro, nós estamos aí nessa campanha, que é uma campanha nacional, né? A Aleph vai explicar um pouquinho para a gente. E a nossa igreja também está envolvida nesse processo. E eu queria que você falasse, Aleph, para a nossa audiência, o que é essa campanha do Setembro Amarelo. Legal. Realmente, nesse ano de 2022, são 8 anos de campanha já, Tiago. O mês de Setembro Amarelo, que é o mês de Setembro Amarelo, por conta da prevenção ao suicídio, né? Acho que quem puxou essa fila aí dos meses de campanha foi o Outubro Rosa, né, e o Novembro Azul, mas o Setembro Amarelo já está fazendo parte aí do cenário já há um bom tempo, e foi um projeto, né, que foi iniciado em 2014, foi a união da Associação Brasileira de Psiquiatria com o Conselho Federal de Medicina, né. E assim, a gente quando vai contextualizar o cenário, você já tinha, assim, obviamente, os dados, né, que já eram alarmantes, mas, por exemplo, um crescimento muito grande também de bullying, né, um crescimento muito grande de automutilação entre os jovens, né, um crescimento, por exemplo, no público de idosos também. Então, isso foi a cada vez mais gerando, né, esse alerta, e com isso o mês da campanha de Setembro Amarelo foi estabelecido para que pudéssemos informar sobre o mês e, de certa forma, intervir de maneira preventiva, né? Então, a intenção do mês do Setembro Amarelo é de maneira preventiva, né? Estimular a vida, né? Por exemplo, o tema desse ano, eles sempre colocam frases, né? E a frase desse ano é: a vida, a melhor escolha, né? A vida é a melhor escolha. Então, o tema desse ano é esse, né? Então, assim, é um tipo de projeto que visa, né, olharmos para a valorização da vida mesmo das pessoas, né? Então tem esse direcionamento, tem esse objetivo, né? Valorização da vida, né? Mostrar para as pessoas que existem saídas para o sofrimento, que existem saídas para a angústia, né? Para o pensamento e para a ideação suicida. E de fato existe, né? É importante para quem está em casa saber disso, que nós iremos falar aqui que existem saídas e possibilidades para enfrentar a dor e a angústia que às vezes, muitas vezes as pessoas em sofrimento pensam que não há mais solução, não há mais esperança, mas existe sim solução, existe sim esperança, existem sim possibilidades e recursos de enfrentamento. A campanha acaba fazendo com que o país todo se mobilize, né? Saia um pouco da esfera das áreas da saúde mental e se comece as pessoas falarem sobre o tema, né, e de certa forma também ajudar outras pessoas, né. Por isso que hoje a psicologia está na boca do povo, né, o conhecimento sobre saúde mental está na boca das pessoas também. É uma das coisas que contribuiu para isso. Isso não podia ser diferente, né, já que você está trazendo, na verdade, para nós essas informações. A nossa igreja tem estruturado, né, o setor de psicologia. Vocês já puderam acompanhar conosco aqui em um dos nossos programas, o setor de psicologia, que é organizado, estruturado, e esse ano está trazendo, né, essa proposta. É o primeiro ano, né, Aleph, que vocês trazem essa proposta, ou já houve outras ações anteriormente? É o primeiro ano de maneira mais presente, né, de maneira mais intensificada. E eu acredito que
é um primeiro ano, mas a tendência é que nos próximos anos a gente vá por exemplo, se apropriando de alguns meses temáticos, não só o Setembro Amarelo, mas, por exemplo, o Janeiro Branco, né, que é o mês de atenção à saúde mental também. Então, assim, eu acho que é só um começo para que a gente possa cada vez mais, a cada ano, ir melhorando as intervenções, a igreja ficar também participando desse mês de prevenção. E o Mais Paz tem sido muito abençoado por Deus em todas as áreas, né? Ele tem nos direcionado, tem trazido para nós profissionais capacitados, né, para desenvolver a cada dia as atividades, e não poderia ser diferente com a psicologia. E eu tenho aqui, Aleph, uma pergunta, né, nessa temática ainda, do seguinte, que estamos hoje, isso é bem evidente, né, pelo que vemos aí diariamente, numa sociedade adoecida. E pensando nisso, como poderíamos lidar com isso? Assim, Tiago, você traz para a gente uma pauta que é muito importante, né? Porque engana-se aqueles que acham que a sociedade se tornou adoecida por conta da pandemia, né? Na verdade, não é. Nós já vivíamos um cenário de alerta aí já antes, né? Em um mundo aí onde tem se crescido, né, a quantidade de pessoas com ansiedade, né, com estresse. Por exemplo, hoje em dia, nós todos sabemos o que é já a síndrome de Burnout, né? A síndrome de Burnout, que é o estresse no ambiente de trabalho. Não é mais uma palavra que é estranha. A gente já tá sabendo alguns conceitos psicopatológicos da psicologia. Eu até falei que está na boca do povo. Isso é uma coisa positiva para informar, mas também é algo complicado porque reflete que existem muitas pessoas adoecendo, né? Então, a gente, por exemplo, tem uma coisa significativa, é que durante o processo de pandemia, eu me recordo de algumas entrevistas no começo, e foi falado o seguinte, as pessoas que não estiverem assim, com medo, né, angustiadas, com as incertezas daquele começo de 2020, as pessoas que não estivessem com medo ou um pouco angustiadas seriam estranhas, né? Todo mundo devia estar um pouco assim apreensivo, né, receoso, porque não sabia o que viria, né? Mas ao mesmo tempo a gente para pensar sobre tudo isso e olha para o que se seguiu depois da pandemia, a gente vê que a pandemia, ela não é que ela agravou o que já havia estabelecido. A pandemia ela só apenas retomou e reforçou Sim. que precisávamos tomar atenção para questões gerais da nossa vida, né? E a saúde mental ela é uma questão importante para nós. Por exemplo, quando a gente pensa que o mês de campanha do Setembro Amarelo é um mês onde a gente deve olhar especificamente para o público jovem, a gente está olhando de maneira errada. Porque não é porque existem, por exemplo, uma grande divulgação sobre os jovens que tentam suicídios, adolescentes, né, que a gente deve focar apenas nele. Existe uma atenção importantíssima para toda esta sociedade que se encontra adoecida em todas as esferas, né? E adoecida por quê? Porque vivemos dentro de uma realidade onde o homem está à procura do seu próprio prazer, né? O que a gente costuma conceituar de hedonismo, né? É uma sociedade que está visando o seu próprio benefício. E durante a história a gente foi percebendo que as sociedades que tinham esse tipo de cultura, elas se minavam, não só destrutivamente, sendo tomadas por outras nações, destruindo a si mesmos, mas também eram sociedades adoecidas, né? Então, quando a gente vive um contexto onde as pessoas estão à procura do seu bel prazer, né, de conseguir a todo custo, né, ser beneficiadas, crescer em cima dos outros, nós percebemos que hoje em dia existe não só uma crise de saúde mental, mas existe também uma crise moral, existe também uma crise familiar, existe uma quebra de alguns valores importantes, e essa quebra de valores importantes tiram a estabilidade das famílias, né? Por exemplo, se nós hoje não temos uma estabilidade familiar na sociedade, o que acontece com isso? Quando você não tem estabilidade familiar na relação do pai e da mãe, você vai ter pai e mães em sofrimento, consequentemente você terá também filhos em sofrimento. Então, quando você tem pais e mães em sofrimento, filhos em sofrimento, você vai ter uma comunidade em sofrimento, você vai ter uma sociedade em sofrimento. Então estamos falando de uma cadeia, porque todo tipo de relação humana, e principalmente aquilo que configura o adulto, Tiago, é justamente o movimento oposto à
esse hedonismo, né? E que movimento oposto é esse? O movimento oposto é o movimento de abnegação. E é um conceito interessante porque é um conceito que se aproxima com princípios até do próprio cristianismo, né? Que é a nossa regra de fé e prática aqui na ADEPAI Zona Sul. E a abnegação é o quê? É você negar a si mesmo, né? É você negar o seu próprio benefício em prol do outro. Então esse princípio que o Senhor Jesus Cristo trouxe para a humanidade é um princípio gerador de saúde mental. Por quê? Porque quando o ser humano ele experimenta esta habilidade de abdicar de um prazer próprio em benefício do outro, ele começa a ganhar sentido, porque ele passa a aprender a se alegrar não só com as coisas que beneficiam a ele, mas a se alegrar na posição daquele que dá alegria ao outro. Então, o que a gente chama de amor é justamente aquilo que é contrário ao egocentrismo. Então não existe amor onde há egocentrismo. Entendeu? Entendi. Então, a partir do momento que se existe uma sociedade que busca o seu prazer, nós vamos ter uma sociedade egocêntrica, onde o eu ele estará no centro de tudo, né? E quando eu falo do eu, você imagina uma família onde todo mundo pensa dessa maneira, né? O pai vai pensar que o seu eu é o rei, aí a mãe vai pensar que o eu dela é o rei. Então quem vai abnegar aí? Quem vai abrir mão de alguma coisa? Então a sociedade adoecida começa com um coração orgulhoso. Toda a sociedade adoecida começa com um coração orgulhoso. Então por isso que é importante que nós estejamos atentos ao tipo de filosofia que o mundo está trazendo, né? O hedonismo não é uma coisa nova. O hedonismo é uma coisa antiga, né? Da cultura grega e que se repete ao longo dos anos. Sim. Então, se temos uma sociedade adoecida, é uma sociedade que carece deste movimento básico de amor, de negar a si mesmo. E este movimento de negar a si mesmo é um princípio bíblico que nós tanto conhecemos através dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Rapaz, você está falando aí, já está aqui vindo umas ideias para a gente para mais uns 3 programas para frente. Meu Deus do céu. Principalmente um relacionado à família. Sim, o Mais Pais ele tem um atendimento mais completo. A gente tem falado isso, Aleph, nos nossos programas, acredito que você acompanha, que nós não vemos o atendimento ali por si só. Né? A pessoa chega, eu estou necessitando de determinada coisa, a gente atende e acabou. Não, a gente visualiza o ser humano de forma, né? A pessoa que vem ser atendida de forma mais completa. E muitas das situações, como você traz para a gente, está na família. Né? E o Mais Pais tem essa visão já, né? Nos atendimentos do serviço social e da psicologia também. E é importante lembrar que assim, é na família, mas perceba que o segredo está sim na família, mas começa no coração de cada pessoa, né, da família. Então tudo começa a partir da transformação de alguém. Alguém precisa se transformar, porque quando esse alguém se transforma, a família se transforma. Então, por exemplo, se eu vivo um contexto familiar de conflito, onde começa a transformação? Numa retórica de discussão? Você discutindo com sua esposa? Não. Começa com você abnegando algumas coisas e você modificando comportamentos para que a transformação da família se inicie. Começa por você. Aleph, certamente quem está nos acompanhando deve estar gostando, com certeza, desse nosso debate aqui. E se você quiser mais informações, eu gostaria de divulgar aqui rapidinho o telefone da psicologia aqui da nossa igreja, né? Todos sabem que o Mais Pais tem o seu telefone, mas a psicologia também tem um, onde você pode ter mais informações, onde você pode marcar atendimentos, onde você também pode tirar até dúvidas dessa nossa conversa aqui que estamos tendo, né? Então o telefone, gente, da psicologia é o 98167-3361. Nele você pode ter mais informações, como anteriormente falei para vocês. E Aleph, continuando aqui com a nossa conversa, como você falou anteriormente, o tema da campanha é A Vida é a Melhor Escolha, não é isso? A campanha agora de 2022. E como esse tema pode se tornar uma realidade para os indivíduos e para a sociedade? Bem, eu acho que essa frase é uma frase simbólica e uma frase real. A vida, ela é a melhor escolha, né? Então, se você que está nos assistindo, né, que tem alguns pensamentos de desistência, de querer sumir, de querer acabar com sua própria vida,
tenha convicção que a vida ela é a melhor escolha. E existe uma certa delicadeza nessa questão do sofrimento, porque assim, todo ato, pensamento ou tentativa de suicídio, ele tem uma raiz egoísta. Até uma expressão um pouco forte, mas ela tem uma raiz egoísta por quê? Porque ela fala sobre uma demanda puramente nossa. E o que significa isso? Significa que o sofrimento que eu carrego, ele é meu. E muitas das vezes nós carregamos o sofrimento de maneira tão própria, tomada para nós, que esse sofrimento ele passa a fazer parte de nós. E quando o sofrimento passa a fazer parte de nós, alguns comportamentos começam a acontecer. Por exemplo, o segredo, o isolamento. Então, atitudes de isolamento do indivíduo, de tirar o sofrimento de uma esfera de fala para uma esfera de reprimida, faz com que esse sofrimento cada vez mais faça parte de você. Então, entenda uma coisa. É impossível que nós venhamos a anular qualquer tipo de experiência traumática ou difícil que alguém venha a ter. Então, o que a gente tem que fazer? A psicologia usa uma frase que eu gosto muito, que é dar conta. Então, dar conta quer dizer o quê? Quer dizer que não tem como nós anularmos o sofrimento e nem a angústia, são coisas que fazem parte da vida. E também não tem como anular o trauma enquanto ação, mas dar conta dele é fundamental. E o isolamento, a solidão, o esconder, são questões que só potencializam a depressão, potencializam os traumas, potencializam as consequências, a ansiedade e tudo. Então, o segredo para tal é você olhar para o sofrimento e entender da seguinte maneira: você não está no trono da minha vida. Então, por exemplo, o abuso sexual que eu vivi, ele não está no trono da minha vida. A violência que eu sofri não está no trono da minha vida. As frustrações de sonhos que eu tive que não foram executados não estão no trono da minha vida. Como é que eu percebo se a vida está terrível, está péssima, está uma desgraça? Pera, tudo isso que está péssimo, que está uma desgraça, que está ruim, é só consequência, Tiago, de um passado pesado. Só que existe sempre um sol novo no dia seguinte. Existe sempre um futuro que nos espera. E esse futuro que nos espera é um futuro que é, de certa forma, a possibilidade para nós recomeçarmos. E como a gente recomeça diante do sofrimento? A gente recomeça diante do sofrimento entendendo que a vida dá a possibilidade de nós alcançarmos uma transformação, e acreditarmos nisso. Então, certamente você que está assistindo, acho que a grande maioria faz parte da igreja, então, uma pessoa que tem uma fé, ela não vive somente a sua fé olhando para o presente, mas ela vive a sua fé olhando com a esperança futura. Então, alguém que vive uma fé, por exemplo, a fé cristã, ele sempre vive uma vida ansiando pelo dia futuro de adoração, de comunhão, de gratidão, tendo a convicção de que dias maus irão passar. Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso entendendo que aquilo que eu tenho, eu destrono os meus traumas e as minhas questões falando com um psicólogo, falando com uma liderança, compartilhando com alguém de confiança. Por quê? Porque isso vai fazer com que esta fala perca o poder. Eu nunca vi um paciente meu que conseguiu confessar algo de sua vida, seja uma falha dele ou algo que alguém fez com ele, que não tenha saído da sessão mais aliviado. Só que aí onde está a questão. Depois disso, você deve sempre estar procurando um tratamento, um acompanhamento. Uma das frases curtas que eu gosto é a frase de Jacques Lacan, quando ele fala, por exemplo, doenças são palavras não ditas. Quando ele fala que doenças são palavras não ditas, ele está falando que aquelas informações que temos dentro de nós e não são colocadas para fora, aquilo vai gerar em nós adoecimento,
É por isso que quando alguém tenta a morte, né, tenta a autodestruição, ele está comunicando algo. Alguém que se suicida está querendo comunicar algo. E essa é a questão. Você pode comunicar em vida isso. A nossa intenção enquanto psicólogos, a nossa intenção enquanto pessoas que buscam valorização da vida é isso. É ser alguém que estimule para que o outro comunique, sem julgamento. Entendeu? Entendi. Estimular para que o outro coloque para fora e eu acolha com amor, que eu acolha com cuidado. A vida é a melhor escolha porque sempre existe uma possibilidade de transformar um trauma em uma ferramenta para você ajudar pessoas. Tiago, todo tipo de adulto que encontrou algum tipo de maturidade, ele só encontrou maturidade porque teve que cicatrizar feridas. Então a maturidade é um corpo com cicatrizes. A maturidade ela não se faz só de coisas boas. Não é só conhecimento. Né? Uma pessoa que só lê e não pratica, ela vai ficar só um teórico. Então é essa a questão. Então o sofrimento é algo que nós precisamos entender como sim, algo que faz parte desta realidade, porém, algo que pode ser utilizado por nós, e usando aqui né, o ambiente espiritual que nós vivemos, de ser utilizado pelo próprio Deus para que nós venhamos a amadurecer. E esse amadurecimento psicológico, mas um amadurecimento também espiritual, social. É impressionante a quantidade de pessoas que depois que passam por problemas com drogas, quando se curam, ajudam pessoas com vícios. Que quando passam por problemas afetivos, ajudam pessoas em questões familiares. De que passam por problemas em corrupção e depois vão trabalhar sobre organização, sobre o cuidado, sobre o zelo, sobre ética. Então o que acontece? E é isso que acho que Deus quer de nós, né? Deus quer de nós o quê? Deus quer de nós que nós usemos a nossa queda como forma de glorificação do nome dele. E essa glorificação do nome dele passa pela nossa transformação e quando estivermos preparados, sermos instrumentos de Deus para transformar outras pessoas. Então é isso que Deus quer de nós. Né? Então é isso que a proposta traz, por exemplo, no sentido de saúde mental, gente. Quando a gente está diante de alguém que está em sofrimento, nós devemos julgar o que ela está passando, mas olhar para aquela pessoa como pessoa que sofre, né, de maneira empática. Né? Quando a gente traz o egoísmo traz o quê? O egoísmo traz aquela ideia de que, eu acho que essa pessoa... Olha, eu acho que essa pessoa... Você não acha nada. A única coisa que devemos fazer é ouvir o outro, é acolher o outro, é escutar o outro. Isso é fundamental. A vida é a melhor escolha por conta disso. Excelente, Aleph. E Deus, né, nos garante, não tem tema mais bíblico do que esse não, né, que a vida é a melhor escolha. E eu sei que essas situações elas são muito facetadas, né? Existem Sim. muitas situações que podem levar alguém ao extremo, né? Mas eu, assim, me veio aqui agora nesse momento duas garantias que Deus nos dá na palavra, né, no Evangelho. Primeiramente, que Ele diz pra gente, se Ele cuida dos passarinhos, né? Os passarinhos vão dormir, né? O Evangelho traz isso sem se preocupar com o dia seguinte, porque ele vai ter o alimento. Os lírios do campo vão ser vestidos, né? E o Salmo, a gente está no TQD de Salmo, né? Eu acredito que pouquíssimas pessoas no mundo não conhecem o versículo, o Senhor é o meu pastor e nada faltará. Né? Então, muito bíblico esse tema, né? Deus nos garante a vida, nos garante que vai nos sustentar e temos que confiar nele, não é isso? Então, você que está assistindo, gente, compartilha esse programa, curte, leva ele para outras pessoas que tenham interesse nesse tema, né? Ou que estejam passando por alguma situação desse tipo. Aleph, e a nossa igreja, todos sabem, tem o setor de psicologia, né? Já é um grande apoio, sim, na verdade, para todos os membros, também para a comunidade, e certamente existem outras redes, né? E eu queria que você informasse para quem está nos assistindo quais as redes de apoio existem para quem necessitar desse tipo de informação, desse tipo de atendimento nesses casos. Existe um grupo que já faz um trabalho muito bonito, né? Que é a CVV, o Centro de Valorização da Vida, que são pessoas voluntárias que são treinadas para atender essas demandas aí de emergência, né?
Alguém, quando está angustiado, liga para o telefone 188 e alguma pessoa vai estar ali para lhe ouvir, né? Que aí, então, essa é uma campanha nacional que acaba ajudando muita gente e tem um trabalho muito direcionado para essa questão da saúde mental, né? Então, o CVV, digamos que é um carro-chefe aí que puxa a fila de maneira voluntária, uma atitude tomada, né, aí por alguém, para que isso gera indignação em pessoas e também vai gerando possibilidades, né? A SAMU, ela também é um veículo, né? Pouca gente sabe disso, mas a SAMU também atende demandas psicopatológicas, né? Demandas de saúde mental. Então o telefone da SAMU também é 190, acredito, né? 192 também ajuda, 190 é a polícia, né? Então também ajuda nesse sentido, mas também redes de apoio Só um instantinho, Aleph, o CVV, ele tem um número também? É 188. 188. Pronto, então 188. Dois números importantes aí para você gravar. 188, que é o Centro de Valorização da Vida. E 192. Isso. E 192, o SAMU, que também tem atendimentos para... Exato. Como é que você falou? Psicopatologia. Psicopatologia, né? Demandas de saúde mental. Mas também você vai ter, por exemplo, os CAPs, né? Que também são meios de a gente poder receber esse auxílio, né? De forma pública, né? UBS também, CRAs, mas principalmente os CAPs. Os CAPs são aqueles que acabam atendendo isso também. Pode-se procurar CRAs, CRES, né? A gente indica isso, mas é porque o CAPS é o melhor veículo para tal. Né? Mas, por exemplo, isso aí são, digamos, os órgãos mais gerais. O que a gente sempre indica, quando você está procurando, né, essa ajuda, que você vá para direcionamentos mais específicos. Por exemplo, uma ajuda psicológica, também uma ajuda psiquiátrica, né? Onde aí, digamos que a grande diferença que a gente vai ter dessa ajuda psicológica e ajuda psiquiátrica é porque a psiquiatria ela vai ter um direcionamento mais voltado para a doença mental, né? Então vai lhe ajudar nessa doença mental, que seria o quê? Que é quando a enfermidade, quando o problema psicológico ele começa a interferir na sua vida física também, né? Ela começa a mexer com o seu corpo, ela começa a mexer com o sistema nervoso, né? Então por isso que o auxílio psiquiátrico é importante, porque ele é um tratamento junto com medicações, então isso vai dando uma sustentação para que o tratamento psicológico que caminha em paralelo leve esse sujeito a encontrar uma estabilidade, a encontrar uma cura, né, da depressão. Porque depressão tem cura sim. Então a ajuda psicológica e a ajuda psiquiátrica são importantíssimas. Então assim, é natural do ser humano a resistência a pedir ajuda e de certa forma até aquele preconceito. Mas é importante que seja quebrado e que você entenda que pedir ajuda é um ato de coragem, né? Pedir ajuda é um ato de coragem. Então, psiquiatria e psicologia são ajudas importantes. Um outro auxílio que eu sempre gosto de falar é o auxílio de amigos e de familiares. Só que aí tem um adendo, né? Não é para você encarar o amigo e o familiar como um profissional de saúde mental, mas encarar o amigo e o familiar como uma rede de apoio. Sim. Entendeu? E que tipo de amigo familiar? Aquele tipo de amigo familiar que você sabe que vai lhe acolher, que você sabe que vai lhe ajudar, que você sabe que vai lhe receber e que vai escutar você, entendeu? E não se abrir para qualquer um, né? Se abrir para qualquer um é um problema, às vezes colocar na rede social também pode gerar um certo problema. Então procurar essas redes de segurança, de confiança, redes de apoio é importantíssimo. Uma outra via também de auxílio é também a questão da liderança espiritual, né? Sim. Então procurar um auxílio de liderança espiritual na igreja também é importante. E aí por que a gente coloca a liderança espiritual? Porque é sempre importante que você procure, nesse caso de uma liderança espiritual, o auxílio de alguém mais velho do que você, tá certo? Então digamos que de um modo geral é essa rede, é uma rede que a gente consegue olhar de maneira biopsicossócio-espiritual, né? Então é tudo junto, trabalhando em prol da nossa saúde mental, né? Você falou em ajuda pastoral, eu lembrei que... Você falou em ajuda pastoral, eu lembrei que aqui na nossa igreja nós temos um plantão pastoral, não é isso? Que pode ajudar também nesse tipo de situação. E eu achei interessante, Aleph, queria reforçar o amigo, né? O Sim. familiar. Então, atenção aí você, né? Que é amigo e que tem amigos, né? Muitas vezes as pessoas próximas de nós passam por situações que acabam tentando mostrar, tentando externar de alguma forma, e a gente ali na brincadeira, às vezes não percebe, né? Então, lembre que ser amigo também
é isso, né? É ter atenção. Eu já perdi, com o outro. já perdi até as contas das vezes que foi o amigo que levou o paciente para o consultório, que foi o familiar que levou. Então, às vezes, pedir ajuda para um amigo, para um familiar, falar, é essa pessoa que vai lhe ajudar, né, a ter coragem de ir até um profissional. Porque, às vezes, é mais fácil você ir até alguém que você confia para chegar num profissional que você não conhece, né? Mas, entretanto, é importante até que você não conheça o profissional, porque faz parte da questão ética também, você não está envolvido emocionalmente. Mas o amigo tem essa função de encaminhar você, de lhe direcionar, de lhe dar coragem de ir até o consultório, por exemplo, né, procurando um psicólogo. É isso. E, Aleph, como a igreja e a fé do indivíduo podem ajudar a pessoa que está em sofrimento? Bem, eu vejo essa questão como uma das questões mais preciosas que a gente pode tratar, por exemplo, no ambiente da igreja, né? Porque, assim, óbvio que é fundamental a ajuda médica, a ajuda psicológica, a ajuda no campo social, né, com amigos, com família, mas a ajuda espiritual, ela é extraordinária, né? Porque a ajuda espiritual, ela consegue alcançar o ser humano na maneira mais profunda, né? Até eu convido quem tiver interesse de assistir o programa do Ivan sobre aconselhamento bíblico, sim, que eu fiz com o nosso pastor Edson, né? Está lá no aplicativo também, o aplicativo o novo, né? Está lá à disposição e tem também no YouTube. Desculpa até lhe atrapalhar, Aleph, eu lembrei que gostaria de convidar os irmãos a acompanhar, né, a nossa programação. Tanto nós temos esse programa do Mais Paz, tem o Divan, tem outros que sempre trazem temas relevantes como esse. Runnercast, Uppercast, né? Isso, acompanhe, compartilhe. Você não vai se arrepender, não. Os temas, principalmente o Uppercast, né, o que é à tarde, se eu não me engano é na segunda-feira, tá fantástico. Esse é o Runnercast. O Runnercast, é esse? Acompanhe, que está incrível a programação da igreja nos Muito canais, bom, né? Além dos cultos, né, que tem a transmissão ao vivo, nós também temos alguns programas que têm feito a diferença aí na vida de quem está acompanhando. E quando naquela conversa com o pastor, a gente conversou muito sobre isso, né? De que existe sim, nós somos corpo, alma e espírito, né? E o ser social. E, por exemplo, os profissionais, eles alcançam aqui, né, o corpo, a alma, mas a parte espiritual, só quem consegue alcançar esta parte espiritual na plenitude é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é Ele que alcança-nos nessa parte mais íntima, né? Então a ajuda, né, da fé, da espiritualidade, né, da própria religião, que é essa ligação do homem com Deus, é isso, né? É o entendimento de que todo tipo de problema que a gente tenha, ele também tem uma ordem espiritual, né? Ela de alguma forma interfere também nesse processo que a gente tem com Deus. E ao mesmo tempo, quando a gente recorre a esse movimento de fé, recorre a essa busca de tentar entender o propósito, o plano, o sentido, né, na palavra, na oração, no aconselhamento, isso gera na gente um conhecimento mais profundo sobre nós e mais profundo sobre a natureza de Deus, né, e sobre a obra de Cristo. Eu gosto muito de, por exemplo, de citar o pastor John Stott, quando ele fala o seguinte: não existe nenhum problema que quando nós colocamos ele diante da cruz de Cristo, não se torne menor. Então, nesse sentido, a fé cristã, né, que nós professamos, ela aponta para um Deus que experimentou o sofrimento em uma esfera que nós nunca experimentaremos, né? Mas ele experimentou esse sofrimento em um ato de abnegação, né? Então ele experimentou esse sofrimento em um ato de amor puro, né? Né? A Bíblia vai falar que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Então isso é importante. Quando a gente às vezes está passando por algum tipo de dificuldade, é importante lembrar da forma que Deus nos amou, né? Que tanto nos amou e nos amou de uma forma profunda, de uma entrega total, de uma entrega de humilhação, de uma entrega de sangue, de uma entrega de morte, mas também que foi essa atitude, né, terrível, quando a gente olha para o cenário, né? Eu digo de humilhação porque às vezes a gente pode até olhar de maneira romântica para a morte de Cristo, mas é importante lembrar, por exemplo, que a humilhação era gigantesca de você ser morto como um criminoso, né? E nós acompanhamos ali, Tiago, que nos filmes, né,
que Jesus está sempre coberto com uma tanga, só que as pessoas que eram mortas na cruz eram mortas sem nenhuma veste. Então houve ali uma humilhação de Jesus em todas as esferas. Né? A cena é terrível. Por trás do Gólgota ficava o cemitério dos mortos. Então havia um cheiro de morte naquele lugar. Só que o cheiro de morte naquele lugar não era o fim da história. Né? Então eu entendo que a grande virada que a palavra de Deus nos traz é que a vida de Jesus, ela não termina na morte. Na verdade, a morte dele é o começo da nossa história. Porque a ressurreição reescreveu. Entendeu? Então, na verdade, o ser humano que anela pelo suicídio, ele pode não saber, mas a raiz disso é um anelo que o homem tem de voltar para Deus. E esse voltar para Deus é um anelo onde Cristo, através da sua ressurreição, proporciona uma esperança, que o apóstolo Paulo fala de uma esperança viva. Entendeu? Então essa esperança viva é uma esperança de que estas coisas da terra, elas um dia de fato passarão. E elas não passarão em um ato de suicídio, mas elas passarão em um ato de redenção e de ressurreição. Entende? Então, por isso que é importante que quando a gente olha para esse cenário, quando a gente olha para a Escritura, né, sempre observe uma coisa: a vida do cristão são momentos que ele vive com Deus. E às vezes os momentos que ele pode viver com Deus mais profundos são nos momentos de dor, onde ele vai diante do texto. E eu acho que vale muito a pena a gente olhar para Jesus na palavra, se direcionar para o Novo Testamento também às vezes, né? Se direcionar para a história de Cristo, se direcionar para aquilo que foi feito. Né? Então quando a gente se direciona para aquilo, a gente olha para a cena e fala: meu Deus, a minha vida tá ruim, tá difícil, mas peraí, quando eu olho para o tempo, eu percebo que minha vida é um espaço muito pequeno nesse tempo, e esse espaço muito pequeno nesse tempo é um espaço muito pequeno de sofrimento para uma eternidade de glória. Entendeu? É um pequeno espaço de tempo muito pequeno para uma eternidade em um corpo. O apóstolo Paulo em Tessalonicenses falou o seguinte, que nós teremos um corpo, uma alma e um espírito santificados. Então esta ressurreição futura será uma ressurreição de plenitude. Então haverá uma plenitude para você. Não anula que teremos sofrimento nessa terra, mas ao mesmo tempo que temos essa esperança na vida eterna, o mesmo Cristo estabelece para nós que nós podemos ter uma vida com um novo sentido na terra. Porque a vida, sim, teria nenhum sentido se Cristo não tivesse morrido. Se Cristo não tivesse morrido, seria vã, como Paulo fala, a nossa fé, seria vã a nossa pregação, não teria por que estarmos aqui. Mas porque ele morreu e porque ele ressuscitou, podemos sim manter viva a fé, manter viva a esperança e viver este amor, né? Que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, né? Do amor, da fé, da esperança e do amor. Então, nesse sentido. Só que assim, às vezes é difícil a caminhada, né? E uma das formas de a gente poder pensar sobre isso, é um tema que eu amo do meu coração, é o aconselhamento bíblico na igreja. Então o pastor tem se preocupado com isso, de estar capacitando lideranças para ter essa capacidade de saber ouvir também, né? De aconselhar. A igreja é esse lugar onde existem pessoas ali que estão disponíveis para que você possa ser ouvido, para que você possa estar ali sendo acolhido, né? E sendo orientado pela palavra de Deus, mas em amor, em misericórdia. Porque, na verdade, o aconselhamento é um aconselhamento também em lágrimas, é chorar junto, é chorar com os que choram, né? Então, é esse movimento. Então, o aconselhamento bíblico, né, através dos pastores, dos presbíteros, da liderança, que isso é o que move também, né? É importantíssimo o psicólogo, é importantíssimo o psiquiatra dentro de um campo. É importantíssimo a família, é importantíssimo a ajuda de amigos dentro de um campo social, né?
É importantíssimo o CBV, é importantíssimo a OBS, é importantíssimo o CAPS, né? Mas é importantíssimo uma orientação e um auxílio também de um aconselhador, você procurar a ajuda de um aconselhador mais experiente para ser ouvido. E óbvio, ter um pouco de transparência e de clareza, né? A clínica psicológica ela também é uma pesquisa. E eu tenho percebido que a forma das pessoas verem a religião, isso eu falo de maneira geral, não só de evangélicos, às vezes é uma forma muito superficial, né? Às vezes a maneira que eles enxergam é muito superficial. Às vezes Deus, ele é um Deus que é como se fosse um Deus subserviente ao meu ego. É um Deus submisso à minha vontade. Se Deus não fizer o que eu quero, né? Não gosto desse Deus mais não. Corta aqui, Deus. É tipo isso. Então a gente às vezes olha para Deus como um fantoche. Deus não é um fantoche, né? A gente às vezes quer colocar Deus dentro de uma caixinha. E Deus também tem os seus propósitos na hora da dor, né? A vida é a melhor escolha. Sim, é a melhor escolha. Mas Deus tem um plano e tem um propósito diante de momentos de dificuldade. E fazer de Deus um fantoche é muito a marca dessa geração egocêntrica. Dessa geração de uma teologia do coach, né, onde todo mundo tem que ser feliz, onde não há dificuldade. Aí você tem que rasgar o livro de Lamentações da Bíblia, você tem que rasgar o livro de Jó, você tem que rasgar um bocado de passagem. Então, essa é a questão. Mas aí, quando a gente olha para isso, é importante que a gente olhe da seguinte maneira. Como é que você está enxergando o seu Deus? O seu Deus é o Deus que você vê como Deus obediente ao seu ego, ou o seu Deus é um Deus que é obediente à sua palavra? Porque o Deus que a gente serve aqui na De Paz é um Deus que é fiel com a sua palavra, e não com a nossa vontade, com o nosso querer. Então, se ele é um Deus fiel com a nossa palavra, nós devemos ser submissos a ele e à sua palavra, né? Então, é essa a questão. Às vezes, a grande crise que a gente tem também, nesse cenário hedonista, egocêntrico, é que esse cenário hedonista e egocêntrico tem gerado uma coisa meio que esquizofrênica no campo religioso. Uma questão, assim, de transformarmos Deus naquilo que ele não é. Então, voltar ao evangelho genuíno, voltar àquilo que a palavra de Deus nos leva, é importante também, para entender que o Senhor tem algo extraordinário para fazer através do nosso sofrimento. Então, fica com essa palavra, que Deus tem algo a fazer na sua vida também através das suas dores, através das percas. Deus tem algo extraordinário a fazer, tá bom? Meu irmão, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por esse tema, né? Glória a Deus por esse programa, né? Hoje, que eu tenho certeza, olha, eu estou aqui explodindo aqui, querendo dar glória, glória, glória a Deus, tenho certeza que você em casa também. Duvido muito que não tenha nenhum irmão orando em língua. Meu Jesus amado, o fogo descendo. O fogo desceu mesmo aqui hoje no programa do Mais Paz. Muito obrigado, Aleph, Amém, pela participação aqui. Esse programa vai ficar marcado certamente como um dos mais importantes da nossa série. E se encaminhando agora para o final, né? Infelizmente, né, gostaria de passar muito mais tempo com você aqui. Que considerações você traz para a gente encerrar toda essa nossa conversa hoje? Você não está sozinho, isso é importante. Não permita com que o seu ego lhe engane. Nós temos uma tendência dentro de nós à destruição e ao caos. E existe sim vozes que a gente escuta, ordens que vão apontar para uma certa destruição, autodestruição nossa. E nós precisamos aprender a desobedecer toda a ordem destrutiva que a gente tem na cabeça. Então eu sempre falo isso para os meus pacientes quando eu vou palestrar sobre. O ser humano precisa aprender a lidar com essa natureza autodestrutiva que tem dentro dele. E enfrentá-la em atitudes. Às vezes, fugir para encontrar um amigo, fugir para pegar o telefone e ligar para alguém, sair de um momento de isolamento e procurar ajuda, são atitudes corretas, tá certo? E entender que existe uma rede de apoio, né? E esta rede de apoio ela vai conseguir lhe alcançar em diversos âmbitos. Mas existe um lugar secreto
onde não importa o lugar que nós estejamos, nós podemos ter acesso. Quando perguntaram para Jesus onde devemos orar, ele disse, quando você for orar, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto. O que significa isso? Aonde você estiver, você pode falar comigo. E o quarto é o lugar íntimo, é o lugar de intimidade, é o lugar, né? Então, qualquer momento que a gente estiver sozinho, a gente pode parar ali e falar com o nosso Deus e pedir a Ele algum auxílio, né? E é importante lembrar sobre essa questão do auxílio espiritual, né? Que eu coloquei aqui a igreja, né? Onde muita gente vai para a igreja, vai para o culto, ouvir a palavra de Deus, né? E sai dali um pouco mais animada, mais feliz, mas isso não é o final, a gente precisa de uma ajuda mais individual. E aí eu coloquei o aconselhamento bíblico, né? Com o pastor, com pastores, com plantão pastoral, com a liderança da igreja. Mas no meio disso existe, por exemplo, liderança de grupos, né? Sim. E os nossos Z-Groups. Sim. Por quê? Você tem uma igreja gigantesca como a nossa, né? Com muitos membros. Você tem um aconselhamento individual que é uma pessoa com outra. E você vai ter também os pequenos grupos, onde ali você se inserindo em um pequeno grupo, você vai estar fazendo uma intervenção tanto espiritual de auxílio, mas social também. Conhecendo pessoas, tendo contato com pessoas, tendo uma outra liderança para ali abençoar, para orar por você, para interceder por você. Então a função do Z-Grupo, ela também é uma função preventiva, certo? Uma função preventiva. E eu acho que isso é importante. E, Tiago, para fechar, eu acho que vale a pena também a gente chorar com os que choram. Tem pessoas que já perderam, né? Outros por suicídio, perderam filhos, né? Às vezes para muitas coisas. E nós temos que aprender a viver também esse ministério aí dos enlutados, né? De ajudar as pessoas que estão em sofrimento. Se você sente no seu coração esse desejo de visitar alguém que perdeu um familiar, visite ele, vai lá, chore com ele junto, escute ele, esteja perto, né? Porque assim, faz parte também da gente essa pós-menção. Estar junto à família que perde, né? Uma das coisas que tem ardido em meu coração também é isso. Nós precisamos estar atentos também nesse sentido. Então, assim, que Deus abençoe vocês. Foi um prazer muito grande, né? Falar sobre isso para mim é sempre uma coisa muito importante. Eu sinto que Deus ele tem me direcionado para ajudar nesse sentido, né? Nesse cenário que a gente vive, para a glória dele, com certeza. Amém. Irmãos, a vida é mais importante. A vida é a melhor escolha. E a melhor escolha, né? Acima de tudo, Deus também. Lembre que Deus está antes, está hoje, sempre estará conosco. Aproveite e convide aí os irmãos para assistir o Divã também. Teremos aí um programa do Divã aí temático sobre esse mês aí de campanha, né? Espero que todos continuem assistindo aí os programas aí, estamos aí a todo vapor. Meus irmãos, e o Mais Paz continua ativo, certo, Aleph? Psicologia, serviço social, advogado, reaja, jurídico, qualquer dúvida, nosso telefone, 98165-2550. Muito obrigado a todos e espero contar com a presença de vocês, a audiência, na verdade, do nosso próximo programa. Muito obrigado a todos. Glória a Deus. E a paz do Senhor. A paz do Senhor.